Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Pontes, eu sou engenheiro civil. Hoje a gente vai aprender sobre quantitativo de alvenaria. Para a gente calcular aí quanto de tijolo ou de argamassa a gente vai precisar por metro quadrado. Se você está precisando disso aí na sua obra, na sua casa, fica aí comigo no vídeo aí que você vai aprender, tá bom? Vamos lá. O primeiro passo que a gente precisa para calcular o quantitativo de alvenaria é saber a área que a gente vai estar trabalhando. Para a gente calcular a área, a gente vai estar utilizando a forma do quadrado e do retângulo, que é o comprimento vezes a altura. Se a gente somar, como a altura ela é comum para todas as paredes aqui, se a gente somar o comprimento e multiplicar pela altura, a gente vai chegar no total da nossa área. E se a gente somar todas essas paredes aqui, a gente vai chegar no comprimento total, que é a mesma coisa do perímetro. Então vamos lá. Se a gente somar aqui o 3,40 mais o 3,25 mais o 3,40 dessa parede mais o 3,25 dessa, a gente vai chegar num total e vai multiplicar pela altura para a gente saber qual que é a área que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Chegou num total de 3,24 metros quadrados. Esse é o total da nossa 37,24. Essa é a nossa área que a gente vai estar trabalhando para calcular nossa alvenaria, nossos tijolos e argamassa, certo? Um outro exemplo que a gente vai estar dando aqui é quando que a gente vai poder excluir da nossa conta algum vão, ou seja um vão de porta, ou seja um vão de janela. O vão só pode ser descontado na alvenaria se ele for maior que 2 metros quadrados. E a gente também só pode descontar o que exceder os 2 metros quadrados. Vamos ao exemplo aqui. No outro exemplo, a janela era menor. Mas nesse exemplo aqui, como a janela é maior, se a gente multiplicar, para saber qual que é a metragem quadrada dessa janela, se a gente multiplicar 2,5 vezes 1,2, a gente vai chegar num total de 3 metros quadrados. Então, a gente só vai subtrair da nossa conta o que exceder os 2 metros quadrados, ou seja, 1 metro quadrado. Então, fazendo a mesma conta que a gente fez, a gente soma todo o perímetro do nosso cômodo, aqui, e a gente vai multiplicar pela altura, que é os 2,80. Subtraindo 1, a gente chega no total de 36,24. E é só nessa situação aqui, e a gente tem que fazer isso para todas as paredes. No caso aqui, se eu tenho outro vão aqui grande, então eu vou multiplicar do mesmo jeito, eu vou ver qual que é aqui a janela, ou o tamanho da porta, ou janela que seja. O que exceder a 2 metros quadrados eu vou subtrair, certo? Tanto aqui, todas as paredes a gente vai fazer isso. Agora vamos ao que interessa, né? Que é para saber a quantidade de tijolos que a gente vai utilizar na nossa obra. A conta que a gente vai estar utilizando é essa aqui, essa primeira aqui, o N. E o tijolo que a gente vai estar utilizando como exemplo, eu acho que é um dos tijolos bem comum aí para quase todas as obras, que é o de 9 furos aqui, de 14 de altura, 24 de comprimento e 11,5 de largura. Só explicando aqui basicamente a fórmula, a gente vai estar utilizando 1 metro quadrado de alvenaria, e a gente vai estar somando o comprimento do tijolo mais o comprimento da espessura de argamassa e multiplicar pela altura vezes a espessura também da argamassa, só que agora na vertical. Basicamente a gente vai estar sabendo quanto que 1 metro quadrado cabe dentro da área de um tijolo e a área dessa argamassa. Vamos fazer a conta para vocês verem como que vai ficar. Então, substituindo aqui os valores, né, o nosso B1 é 24 centímetros. A espessura que a gente vai estar adotando aqui para os tijolos vai ser de 0,015. Toda a fórmula aqui embaixo aqui ela está em metro, né, porque aqui a gente está considerando para 1 metro quadrado. 0,14 que é a altura e mais a espessura também de argamassa. Chegando no total de tijolos de 25,30 unidades de tijolos por metro quadrado. Ou seja, então, essa é a quantidade de que uma área de tijolos cabe dentro de 1 metro quadrado. Certo?
Agora, para a gente saber quanto de tijolos a gente vai ter na nossa obra, a gente basta pegar aquela primeira conta lá que a gente fez, que foi o 37,24, que foi a área que a gente achou do nosso cômodo, e multiplicar por essa variável, que é o 25,30, que é a quantidade de tijolos que a gente tem por metro quadrado. A gente vai chegar num total de tijolos de 942,17 tijolos, mas como não tem 0,17 tijolos, a gente vai arredondar para cima, dando um total de 943 tijolos. Essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a quantidade de tijolos que a gente vai utilizar aí na nossa obra. E para a gente calcular a quantidade de volume de argamassa, a gente vai utilizar essa outra fórmula aí. Então, para calcular a quantidade de volume de argamassa que a gente vai utilizar, a gente vai basicamente multiplicar o N, que foi o que a gente achou na parte de cima, lá na primeira fórmula. A gente vai multiplicar quanto de tijolos que cabem em um metro quadrado, vezes a área do tijolo. A gente vai subtrair desse número e multiplicar pela espessura do tijolo para saber quanto de volume que a gente vai ter de argamassa. Então, fazendo a conta, a gente substitui aqui o 25,30, que é o número de tijolos por metro quadrado. Achou a área do tijolo aqui, que é 0,24 vezes 0,14, multiplicado pela espessura do nosso tijolo, que é 11,5 centímetros, ou seja, 0,115 metros quadrados. Resolvendo essa conta, a gente chega num total de 0,0172 metro cúbico por metro quadrado. Então, a gente vai ter esse volume aqui a cada metro quadrado de parede que a gente fazer na nossa obra. Para a gente saber o volume total que a gente vai precisar para aquele cômodo que a gente calculou, basta multiplicar o 37,24 por essa variável que a gente achou, que é 0,0172, chegando a um total de 0,64 metros cúbicos de argamassa. E é isso aí, pessoal. Pela aula de hoje é isso. Se você gostou, deixa um like, se inscreve aí no nosso canal e não se esquece de compartilhar, também, Pode compartilhar, não faz mal, não. Falou, pessoal. Valeu.